Boa noite, mulheres, sejam muito bem-vindas. Que bom que a gente está aqui reunidas. Eu me chamo Aniele Talon. Eu sou a consultora de turismo aqui do Machu Picchu para elas e também Atacama para elas. Também sou tour leader, também sou uma das responsáveis pela agência. E é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando os nossos grupos, viagem em grupo ao Peru. Então, para quem ainda não sabe, a gente está aí na atividade desde 2023, já enviamos dezenas de grupos ao Peru, centenas de mulheres, e é uma alegria poder proporcionar esse tipo de viagem a mulheres. Não é apenas uma viagem, não é apenas turismo. Então, aqui a gente alia algumas vivências e experiências dentro de um roteiro pensado, testado, um roteiro com qualidade, né? Então, aqui vocês vão ter muita qualidade, muita entrega, conforto, segurança, tá? E suporte, que é o que toda mulher merece e precisa numa viagem em grupo, tá? Bom, a gente tá com duas propostas de viagem em grupo ao Peru no momento, tá? É, o Caminho das Bruxas, que é o nosso carro-chefe, que a gente tem trabalhado nele durante esses anos, que agora virou Bruxas Completo, que é o roteiro de 8 dias e 7 noites. E nós estamos com Bruxas Light. A gente criou uma versão light que estava sendo chamado ano passado de Warm, que é um roteiro de 7 dias, tem um dia a menos, tá? Já de cara, assim, eu vou falar para vocês qual a diferença do Caminho das Bruxas completo para o Worm Light 7 dias. Então, o Caminho das Bruxas ele tem 8 dias e 7 noites, ambos contemplam o mesmo roteiro e a mesma qualidade, os mesmos hotéis, tá? Então, o que que tem igual? Roteiro, Cusco, Vale Sagrado, Ollantaytambo e Machu Picchu. E Águas Calientes, obviamente, né? Então, Cusco, Vale Sagrado, Ollantaytambo, Águas Calientes e Machu Picchu. Esses destinos, esse tour aqui é o highlight, assim, é o que você vai para o Peru e você precisa conhecer, tá? Montanha Colorida, Laguna Mantai, Lima, Titicaca, a gente chama de tour adicional e complementar, tá? Então, um roteiro básico, aquele que você vai conhecer os principais pontos turísticos do Peru, está dentro dessa proposta do tour em grupo, tá? Então, contempla esse roteiro. O Caminho das Bruxas, ele tem um dia a mais em Ollantaytambo. Eu vou fazer eu vou fazer uma leitura com vocês aqui do roteiro dia a dia para vocês entenderem como é que funciona a dinâmica desse tour, tá? E o Caminho das Bruxas, ele é conduzido por uma TC, que se chama Tour Conductor TC, Tour Leader Bruxa. O que que significa uma TC bruxa? É uma mulher medicina que já desenvolve um trabalho com mulheres, que já trabalha com o sagrado feminino, ou com sound healing, com o cacau, ou com as rosas, com Madalena. Então, é uma mulher líder que já desenvolve um trabalho coletivo com o feminino. Então, ela também vai levar a sua magia, sua proposta ao grupo. Todo grupo tem guia, os guias são locais, é uma guia maravilhosa, uma mulher, tá? Nossos guias também sempre levam um pouco mais da cosmovisão andina, porque viajar ao Peru, né, mulheres, não é uma viagem. Eu vejo que viajar ao Peru não é uma viagem qualquer, não é uma viagem que a gente vai ali tomar um vinho no Chile ou Argentina, que é maravilhoso. É que Peru a gente entra numa bolha cultural, a gente entra na história dos Incas, a gente entra na espiritualidade, a gente entra numa outra proposta de viagem, né? Porque a gente vai visitar ruínas, tem o próprio Machu Picchu, que tem toda uma história, né? Então, as ruínas, que tem toda uma história conectada com as estrelas, com o sol, com a lua, a Pachamama, a deidade, as montanhas, os apos, o céu. Então, assim, é um país místico, é um país que por si só ele já tem uma espiritualidade. Então, os nossos guias, eles levam essa cosmovisão andina, né? A folha de coca, né? A folha de coca, ela é uma folha muito sagrada. Ela é uma folha, um vegetal que ajuda muito a combater o mal de altitude, mas para os andinos é um vegetal sagrado, é um grande espírito. Então, quando a gente está nessas propostas, em grupo especialmente, a gente não passa batido pela folha da coca, ou pelas montanhas, ou pelas ruínas, a gente se conecta, a gente entra em conexão com a espiritualidade local, tá? Então, o Caminho das Bruxas tem guia, como o Bruxas Light, que todo grupo tem guia.
mas tem uma tour líder bruxa. O Bruxas Light, né? O Caminho das Bruxas é a bruxa líder. O Bruxas Light, ele tem uma anfitriã local, tá? Então, ela não é bruxa, ela não é uma mulher medicina, ela é uma anfitriã, uma host, tá? Que vai ajudar o grupo na coordenação do grupo, tá? O grupo a gente sai com no mínimo 12, máximo 18 mulheres, tá? Então sempre tem que ter uma head, uma responsável pelo grupo. Então, quando não é a TC, é uma host que vai estar lá coordenando a saída, os horários, as questões que podem ocorrer dentro do grupo, de necessidade, de organização. Então, isso sempre tem uma pessoa ali responsável sendo a voz do grupo, tá? Eu vou abrir primeiro aqui o Caminho das Bruxas, que é o nosso best-seller, né? É o nosso carro-chefe, é o roteiro mais completo que a gente tem, na versão mais completa, tá? E eu vou fazer uma leitura aqui para vocês de como é esse roteiro e esse tour, tá? Olha, para o primeiro semestre, eu quero falar que a gente já está com as últimas vagas, tá? E não só uma questão de as vagas já estarem sendo preenchidas pelas nossas viarreiras, porque aqui a gente também dá essa condição de parcelamento no Pix. Então, a gente tem muita viarreira do ano passado que já garantiu esse ano, mas também por uma questão de ingressos ao Machu Picchu, mulheres. Quando a gente pensa em viajar ao Peru, Machu Picchu, a gente não pode deixar para a última hora, e não só porque os nossos grupos esgotam, mas porque os ingressos à Cidadela esgotam. Então, a cada dia, a Cidadela, Machu Picchu, recebe 5 mil visitantes. É uma das sete maravilhas do mundo. O mundo inteiro está querendo ir para o Machu Picchu. Então, é coisa assim de 3 a 4 meses. O circuito 2, que é o mais procurado, já está esgotado. Esgota mesmo. Esgota. Então, é uma questão de se antecipar, tá? Pensou em Machu Picchu, tem que sempre pensar de forma antecipada, tá? Depois eu vou falar das formas de pagamento para vocês. Então, vamos lá. Independente do dia, o primeiro dia é dia de chegada a Cusco. Então, independente do horário, vocês vão ter um motorista que vão buscar vocês no aeroporto de Cusco, tá? E vão levar vocês até o hotel. Ó, eu vou fazer leitura agora para vocês do roteiro dia a dia, para já vocês começarem a se visualizar, já começarem a enxergar, já começarem a entender como é. Vão guardando as perguntas, eu vou dando algumas dicas no caminho, tá? Se tiver alguma pergunta, anota aí, segura um pouquinho. Ou então manda no chat que eu vou respondendo aqui para vocês, tá? Depois no final também vou abrir para tirar as dúvidas. Então, nesse primeiro dia, é dia de chegar, tá? O ideal é que a passageira do grupo chegue no máximo até 5h30 da tarde. Pode chegar de manhã, de tarde, de noite, qualquer horário, mas o máximo é 5h30, por quê? O primeiro dia é jantar de boas-vindas. Então, às 7 horas da noite, todas saem do hotel juntas e vamos num restaurante típico local. A gente vai se conhecer um pouquinho mais. É um restaurante que tem uma comida maravilhosa, é um jantar que já está incluso. E esse restaurante ele tem sempre uma apresentação artística, uma dança, música. Então é uma forma muito divertida da gente chegar em Cusco, de vocês chegarem, já se conectarem com a cultura local, com a música local, com a gastronomia local e a gente também se conhecer. Então, o primeiro dia é dia de chegar, o check-in no hotel é meio-dia, tá? Chegou, fez check-in, deixou a bagagem, descansa um pouquinho, e aí à noite a gente sai para o nosso primeiro jantar. E eu vou falar uma coisa para vocês, mulheres: a química entre nós acontece já desde o primeiro dia. É impressionante quando mulheres se colocam numa proposta de viagem em grupo, assim, onde a gente deixa de ser mãe, esposa, empresária, dona de casa, onde a gente se leva, onde a gente é só a gente, onde a gente pode ser a gente, onde a gente está lá na mesma energia que outras mulheres que também deixaram suas estruturas, suas casas, que deram sim, que compraram uma viagem. Tá todo mundo dentro de uma mesma vibração. Eu fico até arrepiada de falar uma coisa dessa. A gente se conecta já desde a primeira noite, porque a gente cria uma afinidade. Então a química do grupo é imediata. E cada grupo se merece. É muito impressionante assim as afinidades que a gente vai encontrando das mulheres que têm a mesma história, que passaram pelos mesmos processos, né? A gente vai se conhecendo no caminho. Então a gente vai criando essa irmandade de uma forma muito orgânica mesmo.
No segundo dia, a gente vai fazer o City Tour. Então, a gente vai tomar café, o café abre cedinho, 6 da manhã. Lembrando que Cusco, Peru, está 2 horas a menos do Brasil, o que é uma vantagem para nós. Então, 6 da manhã no Peru é 8 horas da manhã no Brasil. Então, a gente não tem problema com isso. Então, por volta ali de umas 8 horas, 8h30, no máximo, a gente está saindo, nem isso, 8 horas, a gente está saindo em guia privado. Então, o que que vocês têm que entender aqui? Tudo é privado, tá? É um grupo privado. O que que significa isso? A gente tem o nosso carro próprio, a gente tem o nosso ônibus próprio, a gente tem o nosso Sprinter próprio, a gente tem guia próprio. A gente não vai dividir o nosso transporte com outras pessoas, o nosso guia com outras pessoas, a gente tem um mesmo guia durante todo o tour. Tá? O único transporte que a gente divide com outras pessoas vai ser o trem. Obviamente que a gente não pode ter só um trem para gente, senão a gente teria, e o micro-ônibus que leva ao Parque Machu Picchu, tá? Então, gente, segundo dia é dia de City Tour, tá? Na primeira parte da manhã, a gente vai conhecer aqui Sacsayhuamán, que é essa primeira parada, que é um lugar maravilhoso, místico pra caramba. Aqui a gente já faz uma conexão, a gente já começa esse dia aqui respirando, conectando, já fazendo nossas magias por aqui. É lindo demais, assim, cada TC traz a sua proposta, cada guia também traz sua proposta, então aqui a gente já abre o nosso campo nesse primeiro dia. Aqui vocês vão ver liamitas, com certeza, vão tirar foto com liamitas, já vão encontrar alguns curas no caminho que também vão propor algumas coisas ao grupo. Primeiro dia já começa, a gente já começa a se conectar, tá? Então, essa primeira parte da manhã vai fazer Sacsayhuamán, Tambomachai, Pucapucará e Kenko. Termina ali por volta das 2 da tarde, uma pausa para o almoço que não está incluso, mas a gente sempre orienta quanto aos restaurantes. Geralmente a gente almoça junto, tá? O grupo sempre gosta de ficar junto. Então, a gente, quanto TC, a gente fala assim, grupo, olha só, tem um restaurante muito legal, com preço legal, e a gente pode reservar. Querem, vamos seguir juntos para almoçar? É 90% das mulheres, quase 100% seguem juntas. Só não vai quem realmente ou quer descansar, ou tá com dor, ou qualquer coisa assim, mas 99,9%, vamos dizer assim, segue para o almoço juntas, tá? Falando nisso, a refeição lá é maravilhosa, os preços são bem acessíveis. Peru não é um país caro, tá? A moeda é o novo sol, o soles. Então, um sol tá R$ 1,56 hoje na cotação. A gastronomia é bem ampla, maravilhosa por sinal, e muito bem servida, e fica em torno de 50, 60 soles, uma refeição ótima, tá? Então a gente sempre faz uma matemática aqui de cerca de R$ 200 por dia, vai para o seu almoço, para o seu jantar, que não estão inclusos, para o seu cafezinho da tarde, para a sua água, tá? Seria mais ou menos isso que vocês gastariam, das refeições que não estão inclusas aqui, tá? Terminado o almoço, a gente oferta para o grupo, então, nesse segundo dia do City Tour, uma cortesia, que é o Walk Tour, que é uma caminhada pela cidade de Cusco. Então, a guia passa no hotel por volta das 4 da tarde, e quem ainda está com disposição, interesse, vai fazer uma caminhada, um tour pela cidade de Cusco. Vai passar por algumas ruelas, algumas calçadas, algumas ruínas, alguns museus, alguns bairros, e a guia vai explicando, então, ali caminhando a história da cidade de Cusco, tem muita coisa para contar, até porque o Cusco é o umbigo do mundo, é ali onde foi todo o centro, é, é, todo o centro político, né, do Peru, toda a história ali imperial do Peru está tudo ali. Então, vale muito a pena fazer esse walk tour e conhecer um pouco mais da história, tá? Nesse terceiro dia, mulheres, por aqui até agora? Tudo Tudo, certo? tudo certo. Maravilha. Ó, por enquanto esse roteiro tá igual o Bruxas Light, tá? Tá igualzinho, tá seguindo igual. Depois eu vou falar para vocês aonde que muda, tá? É lá em Ollantaytambo. Então, Bruxas Light, Caminho das Bruxas, tá igual até agora. Então, nesse terceiro dia, o grupo vai para o Vale Sagrado, faz check-out do Hotel de Cusco, tá? E embarca numa viagem para o Vale Sagrado. A primeira parada vai ser em Tincheiro, nessa parada aqui maravilhosa, onde a gente é recebido pelas mulheres de Tincheiro, onde aqui elas explicam para nós como que elas encontram as cores do tecido, como que elas fazem o tingimento dos tecidos. A gente passa por algumas ruínas também.
Depois a gente vai para as salineiras de Maras, depois a gente vai para esse complexo agrícola chamado Morai, tá? A gente também faz algumas interferências místicas no caminho, porque Vale Sagrado, é lindo, rodeado por montanhas espetaculares, tem uma energia fabulosa. Então, durante o caminho, no trajeto, a gente faz umas paradas aí estratégicas para a gente fazer as nossas conexões. E aí, Tincheiro, Maras e Morai. E aí a gente faz uma pausa para almoço, que está incluso já, tá? Um almoço típico. E aí a gente chega em Ollantaytambo, tá? Chegando em Ollantaytambo, a gente faz check-in. Então a gente vai chegar à tarde, por volta das 4 da tarde, e tem o restante do tempo livre para descansar, fazer check-in e conhecer a famosa, charmosa Ollantaytambo. Ó, esse aqui é Ollantaytambo, gente. Esse lugar, ele é muito maravilhoso. Eu sei que Machu Picchu é Machu Picchu, mas o Ollantaytambo, ele tem um charme, ele tem uma energia. Esse é o nosso hotel, tá? Esse é o nosso hotel chamado Sol Natura. É aqui que a gente fica hospedada nos próximos dias e é aqui que a gente faz as nossas magias também, que a gente faz as nossas cerimônias. Aqui é Ollantaytambo, aqui são as ruínas de Ollantaytambo, tá? O que eu acho uma grande vantagem, que é o nosso jardim maravilhoso, onde a gente faz o nosso círculo. O que eu acho uma vantagem também, mulheres, assim, a diferença de um tour regular para um tour privado, que é esse aqui, é o guia privado e esse tour que ele se alonga um pouco mais nesses pontos turísticos que são importantes. Então, por exemplo, um tour regular, ele já faria Ollantaytambo depois de Chincheiro, Maras e Morai, e seria um tour de 1 hora e meia, por exemplo, e já teria que ir para a estação de trem. O grupo, vocês vão ter uma manhã inteira para explorar o Ollantaytambo. Vocês vão subir isso aqui, ó, vão ficar um tempão aqui em cima conhecendo essa história, vão fazer mais uma trilha que vai para o outro lado que tour regular não acessa. Então a gente consegue vivenciar muito mais as ruínas de Ollantaytambo e toda a história desse lugar, tá? Então a gente faz tudo com pausa, tudo com tranquilidade, é o nosso tempo, é a nossa guia, é o nosso dia. A gente não tem que sair correndo para nada nesse dia, tá? Então, no quarto dia, a gente vai subir essas ruínas de Ollantaytambo com muita calma, paciência, alegria. A gente vai fazer toda essa parte das ruínas. E aí, à tarde, depois do almoço, a gente então tem esse encontro mágico nos jardins do hotel, onde a gente vai fazer uma cerimônia de cacau, geralmente conduzido por esse casal maravilhoso, a Lá e o Juan, onde eles ofertam a medicina do cacau. Cacau, para quem não conhece, tá? Não é uma medicina como a ayahuasca, né? Essa é uma das perguntas frequentes. Ah, mas é como a ayahuasca, fica, perde consciência? Não, não tem nada disso, né? O cacau, ele é matéria-prima do chocolate, porém, cacau também é um vegetal sagrado, também é um vegetal cultuado, principalmente na América Central. O cacau, ele ativa em nós, quimicamente falando, receptores de hormônios do prazer, dopamina, ocitocina, e também é uma deidade, né? A deidade do coração. Então, ele abre o nosso chakra cardíaco, ele abre, ele faz uma limpeza nas nossas emoções. Então, ele leva a gente a um outro grau de vibração do amor, é uma medicina do amor. Então, aliado à medicina do cacau, a Alai, ela conduz aqui uma cerimônia de cura uterina, limpa uterina, né, dentro da proposta do Sagrado Feminino, e ainda um sound healing. Então, é muito maravilhoso, é uma experiência incrível que a gente vive por 3 horas aqui nos jardins do hotel. Lembrando que não tem nenhum viés religioso, tá? É tudo conduzido com muito amor, muito amor. E a gente sempre tem mulheres que são ou não religiosas e sempre acabam participando e vivendo e achando tudo muito lindo, tudo muito sutil, tudo muito bem guiado. Obviamente, né, mulheres, ninguém é obrigada a nada, né? Se você sente que não quer fazer parte, que não tem nada a ver, tá tudo bem. Mas você vai sentir o chamado, sim, porque é tudo feito com tanto amor, guiado com tanto amor e carinho.
que não tem como não participar. É lindo demais, tá? Tem muitas surpresas aí para vocês também, que tem coisas que eu não posso falar, deixar o evento revelar para vocês. Aí aqui, mulheres, é que tem a diferença agora do Bruxas Light, tá? O Bruxas Light a gente resolveu colocar sim uma cerimônia de cacau, tá? Mas nesse caso não tem a bruxa líder, porque no Caminho das Bruxas a bruxa líder também oferta propostas junto com a Lai, tá? Então é uma cerimônia integrada da bruxa líder com a cerimonialista do cacau. Aqui, já nesse dia, o Bruxas Light, ele já vai embora de Ollantaytambo, tá? Ele já vai para o Machu Picchu no outro dia. O, o Bruxas, aqui o Caminho das Bruxas, a gente ainda fica mais uma noite, tá? E no esse outro dia, a gente faz as côlicas. Deixa eu ver se eu acho aqui. É uma trilha que a gente faz aqui, a montanha da frente, tá? E lá em cima a gente faz um ritual, aqui a Lai fazendo um pago a Pachamama, a gente faz um quinto. À noite a gente faz uma cerimônia do fogo sagrado. A tour leader, ela sempre conduz uma cerimônia do fogo e a gente ainda visita a casa da Mama Eusébia, que é essa senhora muito simpática, querida, uma senhora local que abre é, as portas de uma forma muito generosa, né? Abre as portas da sua casa para nos receber, receber o nosso grupo, e ela explica para nós como que se prepara essa bebida que ela está segurando aqui na mão, que é uma bebida ancestral bastante conhecida, que se chama chicha de jora. Então, que é um fermentado de milho. Então, ela ainda faz, ela é uma dessas mulheres que ainda perpetua, né, essa produção tão ancestral até hoje, e então as mulheres têm a oportunidade de experimentar e de provar a famosa chicha de jora e também saber como funciona. E além disso, ela monta uma mesa lá atrás, ó, onde ela explica para nós toda a variedade de milho e batata que tem no Peru, que é bastante rico, né? Tem mais de 800 variedades de batata, mais de 1.000 de milho, então ela mostra algumas dessas variedades. É uma aula que a gente tem, então é muito legal essa experiência da gente ter uma vivência, né, na casa de uma pessoa local. Isso tudo não tem no Bruxas Light, tá? Isso tudo é um adicional que está no Caminho das Bruxas apenas. O sexto dia, então, é dia de Machu Picchu. A gente vai fazer check-out do hotel de Ollantaytambo e a gente embarca no trem, então, em direção a Águas Calientes. Tá? Águas Calientes, o Machu Picchu Pueblo, é onde fica o Parque Machu Picchu. O único acesso ao Machu Picchu é por trem, então a gente embarca de manhã nesse trem. Fazemos uma viagem de cerca de 1h45 até a estação de Águas Calientes. Chegando lá, a gente deixa nossas coisas lá no hotel, não faz check-in e já vai para a fila, porque é dia de Machu Picchu. Então a gente vai estar entrando na cidadela por volta das 11h30, por aí, tá? E a gente fica cerca de 3 horas, 3 horas e meia, até 4 horas dentro do Machu Picchu. Mais uma vez, a vantagem de estar num grupo privado é que a gente tem o nosso guia, tem 2 guias no Machu Picchu, tem o nosso tempo, onde a gente pode fazer nossas fotos, onde a gente pode. Só não pode ritualizar dentro do Machu Picchu, tá? Eles são um pouco chatos com isso, então a gente é super discreto, assim, com essa questão de ritualística dentro do Machu Picchu. Mas é a sétima maravilha do mundo, né? É realmente tudo isso mesmo. Machu Picchu é um lugar maravilhoso, fabuloso. Então a gente fica cerca de 4 horas por lá em tour. Terminando, a gente desce, almoça juntas. Geralmente ficamos sempre juntas. A gente reserva já um restaurante para o grupo. E aí à noite, para quem ainda tem energia, a gente sempre convida as mulheres a sair para cantar no karaokê. Porque tem um monte de restaurante lá com música ao vivo, karaokê, o karaokê lá é super famoso, então a mulherada animada ainda se reúne e vai sair para cantar, para se divertir um pouquinho. As que estão cansadas vão descansar e as que ainda têm energia vão para o karaokê para cantar. É sempre muito legal. No sétimo dia, dia de trem Vista Dome. E esse trem também está incluso no Bruxas Light, tá? Qual é a diferença do trem Vista Dome? Olha só. O trem Vista Dome é esse trem que é um upgrade, ele tem um diferencial. O trem da ida, ele é um trem tradicional, o Expedition, tá? É um trem ok. Esse trem, ele tem um diferencial por quê? Ele tem esse vagão aqui, que tem apresentações artísticas,
tá? Tem uma banda lá atrás, ó, que vocês podem ver. Tem sempre um dançarino e uma dançarina que fazem uma apresentação para gente. Tem sempre alguns artistas aqui fazendo dança para nós. Então a gente é convidada, as janelas são mais amplas, ó, tem serviço de bordo. E a gente é sempre convidado, então, para acessar esse vagão e curtir um show exclusivo para a gente aqui. Então, a viagem de retorno a Cusco é muito divertida. Nesse momento da viagem, a gente já está super amigas. Nós somos já muito amigas. O grupo já está super integrado, então aqui a gente se diverte muito, celebra muito, né? Toda essa conquista, essa viagem, né? Poxa, o dia anterior a gente estava no Machu Picchu, né? Realização de um sonho, então aqui a gente já está celebrando muito, muito felizes. E aí a gente retorna a Cusco à tarde e à noite a gente tem o nosso jantar de despedida. Então esse jantar também está incluso e nesse momento então a gente faz a nossa despedida, sempre propõe aqui uma dinâmica para a gente encerrar essa experiência juntas. E no oitavo dia, que no caso do Caminho das Bruxas e sétimo dia do Bruxas Light, quem não vai fazer adicional vai para casa, independente do horário, né? Se o voo é às 8, meio-dia, 5 da tarde, você tem o transfer que vai te buscar no hotel, vai te levar até o aeroporto, geralmente é 2 horas antes do embarque. E quem vai seguir com adicionais, esse é o dia de ir para a Montanha Colorida, ir para a Laguna Humantai, ou ir para o Titicaca, ou ir para Lima. Então, esse oitavo dia do Caminho das Bruxas, ou sétimo no Bruxa Light, é dia de seguir para a tour adicional. Uma coisa importante para falar para vocês, que o tour adicional, esses adicionais, Montanha, Laguna, ele não é mais tour privado, ou seja, a TC já se despediu de vocês, a guia também despediu de vocês um jantar de despedida, e aí esses tours é em regular. O que que seria isso? Nesse dia vai ser um outro guia que vai buscar vocês no hotel, vocês vão embarcar numa van, sprinter, ônibus, dependendo do número de pessoas, cerca de 10, 12, 14 pessoas de outras agências, Brasil e mundo, estrangeiros e brasileiros, e vocês vão fazer esse passeio com esse grupo de pessoas. Terminando o passeio, o guia leva vocês novamente ao hotel. O legal de fazer o tour em grupo com o adicional é porque você não vai sozinha, né? Muitas mulheres, a maioria das mulheres, seguem principalmente para montanha e laguna. Então, você divide essa aventura e experiência com as suas novas amigas do grupo, né? Então, eu acho que é super legal e super válido, tá? Uma coisa só que é importante falar aqui, você pode optar pelo quarto compartilhado na viagem em grupo, mesmo indo sozinha. Essa é uma das perguntas frequentes, né? Mas eu tô indo sozinha, eu tenho que encontrar mais amigas para fazer um duplo ou triplo? Não, não precisa. Você pode, mesmo sozinha, optar por um quarto duplo ou triplo, que nesse caso você vai dividir o quarto com uma mulher do grupo. Duplo é você e mais outra mulher, o triplo é você e mais duas mulheres do grupo. Já no tour adicional, o quarto duplo e triplo vai depender da demanda de mulheres que vai seguir para o mesmo destino que você, tá? Então, como eu falei, a probabilidade de você continuar compartilhando o quarto para Montanha e Laguna é bem mais alto do que Lima e Titicaca, que não tem tanta gente que vai buscar. Mas a gente deixa essa possibilidade aberta, né? E eu aqui também vou fazendo esse match, né? Vou sempre ofertando aqui também, falando, ó, tem uma mana aqui que está querendo ir para Lima, ela tá aberta a dividir um quarto, você quer fechar? Então aqui eu também vou buscando fazer essa costura. Perguntas. Vou abrir para vocês aqui perguntarem. Qualquer dúvida, bem-vinda. Nenhuma pergunta é boba. Aproveitem esse momento para perguntar. Vocês podem escrever no chat, vocês podem abrir o microfone, como preferir. Formas de pagamento, enquanto vocês vão aí pensando. A gente tem algumas formas de pagamento onde a gente dá muita facilidade, tá? Nós somos, acredito que a única agência que dá todo esse tipo de facilidade para Via Reira. Vocês podem parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão, tá? Vocês podem também parcelar no Pix. Como que seria a parcela no Pix? Por exemplo, vamos supor que você quer viajar no grupo de setembro, Caminho das Bruxas de setembro, tá? Então, você pode parcelar o seu tour
Começando agora, tem fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Olha que legal! São 8 parcelas Pix que você pode dividir. Ou seja, você vai pagando, a gente combina em contrato uma data de vencimento e a cada mês você nos transfere um Pix e aqui a gente vai liquidando. É importante que o seu tour esteja liquidado, pago 100% até 5 dias antes do embarque, tá? Essa é uma vantagem, por quê? Porque facilita o teu cartão na compra da aérea, por exemplo, né? Você libera o teu cartão para usar durante a viagem, para comprar a sua aérea. O que está incluso e o que não está incluso, tá? Dentro da proposta do roteiro em grupo, está incluso todos os hotéis categoria 3,5 e 4 estrelas Comfort, tá? São ótimos hotéis categoria Comfort. Todo o café da manhã, excelente café da manhã, todos os guias, ATC o anfitriã, 2 jantares, um almoço, todos os bilhetes, tá? Machu Picchu é circuito 2 que a gente garante para o grupo, o boleto turístico, os ingressos das Salinas de Maras, todos os ingressos, não precisa se preocupar com nada. Toda a parte terrestre, o que que significa? Desde o transfer que vai te buscar lá no aeroporto e vai te levar de volta, todos os carros do passeio, todo o trem, o ônibus, tá? Toda a parte terrestre a partir do Peru já está incluso, além de todo o suporte online presencial. O que que não está incluso? A aérea, alimentações não citadas e seguro viagem. A gente super ajuda vocês com seguro viagem aérea. Por aqui a gente faz uma cotação também, tá? E tanto da aérea quanto do seguro viagem. Seguro viagem pode deixar para comprar até mesmo na semana da viagem. A gente tem uma seguradora parceira aqui com ótimos preços. Importante sim que viagem segurada. Anne, por que que não está incluso a aérea, né? Uma pergunta. Por quê? Os valores variam muito, mulheres. Uma pessoa que sai de Guarulhos para uma pessoa que sai de Fortaleza, por exemplo, né? Dependendo também de quando ela compra, é, é diferente. Então, por exemplo, uma pessoa de São Paulo comprando agora para viajar em setembro, ela pode pagar 3.200, enquanto a pessoa que está lá em Recife, se deixar para comprar em agosto, ela vai pagar quase 5.000. Quanto antes comprar aérea, melhor, tá? Outra coisa, para vocês que estão aqui, eu vou dar para vocês 5% de desconto para qualquer tour, tá? Em grupo, ou Caminho das Bruxas, ou Bruxas Light, até o final deste mês, tá? Aproveitem. A gente precisou aumentar os valores desse ano da tabela 2026, porque muita coisa aumentou no Peru, né? O trem aumentou, o hotel aumentou, alguns ingressos aumentaram, então isso reflete aqui para nós também e a gente precisa reajustar. Mas a gente está conseguindo, eu consegui aqui, falei com o financeiro, eu falei, olha, eu quero fazer uma reunião aqui, mas eu quero também ofertar alguma coisa, né? Para pelo menos quem está aqui. E esse mês, então, consegui 5% de desconto para vocês, tá? Até o final deste mês. Então, aproveitem, mulheres, para garantir a vaga de vocês, nos tours ou do primeiro semestre, tem que correr, assim, que já estamos com as últimas vagas. Abril a gente já está. Acho que tem mais uma vaga em abril ou duas, maio também está com mais 2 vagas. Mas, ó, setembro, outubro, novembro é uma boa data para vocês se organizarem, porque pode parcelar. Então, pense assim: se é um tour que vale 7.000, em 10 vezes você faz 10 de 700. E também dá para fazer, por exemplo, parte Pix e parte cartão, né? Anne, posso parcelar até agosto e lá em agosto a gente faz um link de pagamento do saldo restante? Aqui a gente negocia, tá? A gente sempre encontra o melhor caminho, porque a gente quer mais é que vocês viajem. A gente quer mais é que vocês realizem esse sonho com toda a segurança. Outra coisa importante que eu preciso falar para vocês: vocês aqui não estão comprando apenas uma viagem, tá? Além do que, não é só uma viagem, tem toda a vivência e experiência, vocês estão adquirindo o suporte de uma agência. Isso aqui também é um seguro viagem. Por que que eu falo isso? Nós somos mulheres.
né? A gente poderia fazer um roteiro desse sozinha? Poderia sair mais barato? Obviamente poderia sair mais barato se eu quisesse fazer por conta. Eu já fiz a minha primeira viagem ao Peru, eu fiz por conta, mas foi tateando no escuro. Cheguei lá, eu não tinha contratado transfer, eu embarquei em qualquer táxi. Não sei se o cara me cobrou certo ou não, não sei se fui extorquida ou não. Eu não tinha certeza se o meu guia ia me buscar no outro dia para fazer montanha colorida no horário combinado. Eu andava assim, ó, sem saber, assim, agarrada a Deus e na minha fé, assim. E se rolasse qualquer merda, eu tinha que resolver. Então, quando você tem uma agência, qualquer coisa, mulheres, que aconteça, vocês não estão solas. Porque assim, a gente torce para que nada ocorra numa viagem. Mas vai que? Vai que caiu um barranco e fechou uma estrada. Vai que deu um problema num trilho do trem e o trem não vai chegar no Machu Picchu. Vai que deu uma greve, alguma coisa aconteceu. Se a gente está sozinha, o que que a gente vai fazer? Perdeu, não sei o que vou fazer, como é que vou reservar, como é para onde vou. Se a gente torce para que não, né, gente? Mas se eu estou num país estrangeiro, estou sozinha, poxa, eu falo assim, ó, Anne, Marina, Grace, Marisol, são todas as mulheres da equipe. O que que eu faço? Na hora a gente resolve. Fica tranquila, a gente está mandando um carro, a gente vai resolver isso. Até questão de passar mal, né? Chegou lá, passou mal, a altitude, não vai conseguir acompanhar o grupo. A gente também torce para que isso não ocorra. A gente dá todas as orientações para vocês quanto ao mal de altitude. Mas vai que você tem o suporte da equipe também para você ficar no hotel. O grupo vai seguir, mas aí a gente manda um carro para você acompanhar o grupo depois, né? Então a gente está sempre cuidando de vocês. Vocês estarão cuidadas. Isso que vocês têm que entender. Vocês estarão cuidados. O que a gente mais quer é que vocês desfrutem sem dor de cabeça. Perguntas. A moeda é só a deles, Aniele, que aceita ou aceita dólar? Aceita dólar também. Também aceita. A questão da moeda é o seguinte: a gente também tem um material aqui que chama Manual da Viajeira, tá? Aí, se vocês quiserem, me chama no WhatsApp, Alane, me manda o Manual da Viajeira, que eu envio para vocês. É um material que a gente preparou com as dúvidas mais frequentes das passageiras e tem todas essas informações de o que levar, roupa, voltagem, tomada, moeda, câmbio, cartão, tudo isso. E a minha recomendação é: saiu do Brasil, viagem internacional, já vai de dólar. Nem nossa moeda não vale nem para comprar uma água no aeroporto. Então, leva dólar, tá? É importante ter dinheiro, um cartão de crédito habilitado e chega lá e aí você pode fazer o câmbio por soles na casa de câmbio da cidade mesmo. Vários lugares aceitam dólar, mas eu recomendo você trocar alguma coisa por soles, principalmente se você quer comprar presentinho, artesanato, e aí você pode pichinchar bem. Mas aceita sim, aceita dólar, aceita euro também, e o novo sol, né, que é a moeda. E aí tem esses cartões de viagem também, né, que a gente fala sobre isso, né, tem o cartão Wise, por exemplo. Uma das perguntas frequentes é: posso levar o Wise? Eu não assino meu nome embaixo no Wise, porque você fala assim, vai, é um ótimo cartão, chega lá, dá problema, como eu já vi, dá problema e já deu problema comigo e com passageiras, né? Você vai falar, poxa, eu fui na confiança. Minha recomendação é: não deixe toda a grana do seu tour dentro de um cartão como esse, porque nem todos os caixas eletrônicos sacam, e às vezes dá ruim para passar na hora de pagar. Já teve mulher que viajou só com Wise e deu certo? Já. Já teve mulher que viajou e deu problema? Já. Então, por via das dúvidas, quer levar um Wise? Tem um Wise? Não bota muita grana lá, não. Tenha um dinheiro à parte, tenha um cartão de crédito habilitado para qualquer emergência. A ideia mesmo é que você leve dinheiro vivo, é melhor, tá? Anne, considerando essa média de 7 dias e as refeições inclusas, quanto em média seria legal levar para cada refeição? Boa, Carol. Como eu falei aqui para vocês, né? A média das refeições em Cusco é cerca de 50 a 60 soles, tá? O que que seria 50 a 60 soles geralmente que a gente encontra lá? Entrada, prato principal e sobremesa.
é o cardápio três tempos, que eles chamam, né? Então, a entrada, o principal e a sobremesa, e às vezes vem um suco também junto. É muito bem servido, tá? Às vezes você também pode pedir um prato só. Às vezes tem um prato só que dá para facilmente compartilhar com duas pessoas, porque vem muita comida. Então, antes de pedir qualquer comida, pergunta se tem foto do prato, o quanto vem, porque a comida peruana, ela parece que é feita já para ser compartilhada. Ela é muito bem servida, tá? Então, fica uma média disso, vai, 50, 60 soles. Se a gente converte para reais, a gente encontra aqui um valor de cerca de R$ 200 para o seu almoço, para o seu jantar. Também tem umas sopitas muito gostosas lá, que vocês podem provar. Se a gente vai dando dicas para vocês também quando vocês embarcam, a gente fala o que que vocês tomam, o que que vocês compram, que também vale a pena experimentar por lá. Tá? Então, é uma comida acessível. Então, você encontra de tudo também, tá, mulheres? Eu estou falando uma média de 50, 60 soles, que é o ok. Mas você pode sim encontrar uma comida mais de 100 soles, se você quiser dar uma extravagância, né? Ir para um restaurante top. Como você pode encontrar até um McDonald's ali da esquina, né? Um McDonald's tradicional, né? Uma empanada. Mas eu coloco a média como uns 60 soles. Mais, mulheres, perguntem, aproveitem. Todas aquelas dúvidas que vocês têm quando vocês olham os vídeos, as fotos, toda pergunta bem-vinda. Uma previsão de viagem para o Atacama? Tem, a gente tem também saída para o Atacama. A gente está com março, julho, setembro e novembro. A gente está com 4 datas. Meu próximo tour agora é Atacama. Estou indo dia 15 de março levar um grupo para Santiago e Atacama. Nessa oportunidade, a gente está fazendo Santiago e Atacama. A gente já fez um grupo em novembro de 2024, que a gente fez Atacama e Bolívia, né? O Salar. O Salar agora ele ficou como opcional, um adicional após o tour em grupo. Tá? A gente entendeu que seria ideal a Bolívia ser um adicional porque ele é um tour um pouco mais extremo, tá? Igual Montanha Colorida e Laguna Mantai para o Peru, a gente não faz tour em grupo com Montanha Colorida e Laguna Mantai porque é um tour com um extremo. Nem todas as pessoas têm condições de fazer uma montanha colorida, nem todas as pessoas têm condições de subir em altitude. Então, a Bolívia, o Salar, ele é um tour mais puxado, sim, porque são 5 dias de deserto, em altitude, né, em outras condições. Então, a gente deixou isso como um opcional, onde a gente, claro, dá toda a assistência, mas a gente resolveu fazer um tour mais confortável, mais elegante, mais gostoso. Então a gente vai visitar vinícolas em Santiago, fazer um city tour, vai tomar alguns banhos termais por lá. Depois a gente vai para o deserto da Atacama, onde a gente vai fazer cacau lá também, vai ter uma cerimônia de temascal lá também. Então tá um tour bem bacana também de 8 dias e 7 noites. Tá? Não falo espanhol, tenho dificuldade com idioma? Nenhum, Paulinha, ótima pergunta. Idioma não é barreira. Uma que o espanhol do peruano, ele é ótimo. Ele não é um espanhol, por exemplo, da Espanha ou da Argentina, que eles falam super rápido, né? Eles falam mais pausadamente. Quando eles sabem que somos brasileiras, eles buscam sempre se aproximar de nós. No nosso grupo, a nossa guia fala o bom portunhol, tá? Então, ela já é preparada para falar um portunhol para a gente entender. Então, a gente consegue compreender nossa guia perfeitamente. A mulher medicina fala um português perfeito também, a Alai, que vai fazer a medicina com vocês. E a tour leader também fala português, né? Eu sou uma dessas tour leaders, TC. A gente também tem a Carmen, de Jerusalém, que ela é peruana, mas ela mora no Rio, fala português perfeitamente também. A Lai também, ela pega um tour ou outro, né? Além de ser mulher medicina, ela também é tour leader. E temos a Débora também, que é uma outra brasileira, que fala português. E a nossa anfitriã local, a Carmen, ela também fala um bom portunhol. E mesmo assim, aeroporto, né? Que você chega em aeroporto, ou qualquer outro lugar que você chega, um restaurante, vocês podem falar pausadamente também o português, que é importante, né? Porque eles também acham que a gente fala rápido, né?
Eles querem entender, a gente ela fala mais devagar, então se vocês falarem devagar, assim, para a mulher da farmácia, né, do mercado, ela vai te entender, tá? Não é barreira nenhuma. Lima, vocês têm Oasis Inclusive, Paracas e Huacatinas? Sim, Carol, e é um tour maravilhoso, tá? Sempre quando alguém fala que quer ir para Lima, sempre sugiro o Oasis em Huacatina como um adicional, tá? Então, às vezes a gente pensa em Peru e já pensa logo em Machu Picchu, né? Cusco, mas Peru tem um oásis maravilhoso, tem uma vinícola lá maravilhosa, vocês fazem um passeio também de lancha por lá, então tem esse tour que é um full day, ou seja, você sai cedinho de Lima e faz todo esse trajeto até o Acatina, o Oasis, e volta à noite para Lima, quanto você pode dormir no Oasis e voltar para Lima no outro dia. Lima você pode fazer tanto antes do tour em grupo quanto depois do tour em grupo, tá? Não tem diferença, você que escolhe, vai depender aí do seu tempo mesmo. No tour regular, os guias também falam de forma que conseguimos compreender? Sim, Andressa, sim. Então, assim, no tour regular, vocês vão estar dividindo esse guia com americanos, com franceses, né, com pessoas mexicanos. Então, ele sempre pergunta assim, né? Vamos ver quem é daqui? A gente vai falar, ah, sou do Brasil, ah, sou lá, lá, lá. Então, o guia é preparado, né? Ele é um guia, então ele vai falar espanhol, se tiver alguém que precisa de espanhol, vai falar inglês, se sabe que tem alguém que precisa de inglês, e vai falar português quando sabe que tem brasileiro, tá? Então eles sempre vão falar eu não falo assim, ele vai falar português, ele vai falar portunhol, né? Porque ele vai falar um português com um sotaque espanhol, mas é super tranquilo também de compreender. A gente nunca teve problema com isso, assim, de passageiro voltar a falar, nossa, não entendi nada que o guia falou. Muito pelo contrário, sempre são muito claros. E eu também sugiro a vocês a arriscarem falar um pouquito, né? Aproveita que tá lá e solta o verbo, habla um pouquito, se arrisca a falar, a chegar lá na migração e falar que tá de vacaciones. Acho que também é um bom laboratório. Olha, a gente dá todo o suporte para vocês, tá? Então, lembrando, outra informação. 30 dias antes do grupo sair, a gente abre um grupo no WhatsApp, onde a gente reúne todas as nossas passageiras, tá? E ali vocês já se conhecem, a gente já compartilha também o mapa de voo do grupo, então vocês já sabem que vão se encontrar no aeroporto, né? Ah, que legal, fulano. A gente também compartilha o mapa de quarto, né? Então você já vai conhecendo ali no grupo quem que vai ser sua companheira de quarto. Outra pergunta que fazem, né? Como que vocês dividem o quarto? A gente não tem requisito nenhum aqui, tá? É a ordem de chegada, é a vaga que está sendo preenchida, é o universo que está preenchendo as vagas aqui. Então você vai compartilhar o quarto com quem você tem que compartilhar o quarto. Mas todas as mulheres são muito maravilhosas, são mulheres como você que também está dando sim, estão dando sim para uma viagem, estão se aventurando, tá? Então, 30 dias antes a gente abre o grupo no WhatsApp, onde lá vocês já se conhecem, a gente vai abastecendo vocês com informações, e até 10 dias antes do embarque a gente faz uma reunião como essa daqui, e aí eu abro o roteiro dia a dia, eu esmiuço, falo novamente, dou outras dicas para vocês, e aí vocês já vão assim, com a cabeça fresquinha, com todas as informações que vocês precisam para essa viagem. Ó, viajar ao Peru é tranquilo, tá, mulheres? Para você que nunca viajou para fora, fez viagem internacional, tá aí uma oportunidade para você quebrar essa barreira até mental, achar que é difícil. Mulher, eu vou falar para vocês que às vezes é mais fácil viajar para o Peru do que viajar de Porto Alegre a Salvador. É, não tem, assim, você pode usar o seu RG, desde que válido. Passaporte, obviamente, só não vale CNH, tá? Carteira Nacional de Habilitação. Você estará na viagem de julho, Vânia? Possível seja a tour líder da de julho, tá? Eu tô cotada para ser a tour líder de julho. Eu vou agora em maio, eu vou fazer o tour de maio, e possível que eu seja a tour líder de julho também. Tô cotada para pegar essa data. Possível que sim, grande chance. Em setembro, quem acompanhará? Setembro, é possível que seja a Carmen Jerusalém, tá? Mais possível que seja ela, porque eu vou para o Chile. Eu vou levar bem na data, eu vou estar em tour no Chile. Então, possível que seja a Carmen,
que é uma mulher medicina maravilhosa. Se não for a Carmen, vai ser a Alai, que é essa mulher medicina. E quando a Alai se torna TC, a gente chama uma outra mulher medicina para fazer o cacau, que é a Glória, que é uma peruana bruxona poderosa. Olha, vocês vão conhecer cada mulher incrível. Eu sou apaixonada por todas essas mulheres, elas são muito poderosas. Mas, assim, independente, vocês vão estar muito bem assessoradas, muito bem acompanhadas, cada uma com o seu talento, com o seu brilho, com a sua estrela, com a sua entrega. Para fazer montanha colorida ou a laguna, tem que ter muito preparo físico? Tem opção de quadriciclo apenas caminhando? Ótima pergunta. A montanha colorida, ela tem três opções. Primeira, que é a montanha tradicional chamada Vinicunca. Ó, quando vocês entram aqui, ó, já vou até dar a dica. Quando vocês acessam aqui o nosso site, né? Aqui está o nosso site. Então, aqui os roteiros é a viagem em grupo, né? Onde vocês viram, eu estou aqui no Caminho das Bruxas. E aí, rodando até mais embaixo, aqui estão todos os valores, tá? Lembrando que até final de fevereiro eu estou dando 5% aqui nesse valor. E aí você vai encontrar essa seção experiências opcionais, tá? Então, ó, a montanha colorida, ela tem três opções. Tem a Palcoio. A Palcoio, ela é um pouco menor em altitude e em trajeto de caminhada, tá? Ela é montanha colorida também, só que ela é um pouco menor, tanto em altitude quanto em trajetória, trajeto. A montanha colorida Vinicunca, que é a tradicional, tá? E tem a montanha em quadrimotos, que é possível também fazer em quadrimotos. A maioria do trajeto é feito em cima de uma quadrimoto, e aí a parte final, a meia hora final da subida da rampa tem que ser caminhando mesmo. E tem a outra opção que em todas essas você pode ir a cavalo, tá? Você pode contratar um cavalo lá mesmo no início da trilha, ao custo de 90 soles, pago em dinheiro. E aí vai lá, o responsável do cavalo vai estar conduzindo o cavalo, então você pode uma parte ficar no cavalo, outra parte descer, caminhar um pouquinho, tá? Sobre preparo físico, eu recomendo que quem vai fazer essas trilhas em altitude, lembrando, né, que a montanha e a laguna, elas estão em 5.000 metros de altitude. Cusco está 3.400 de altitude, Machu Picchu 2.800, tá? Então, por isso que é importante a aclimatação, ou pelo menos 3 dias aqui, né, em nível Machu Picchu ou Cusco, para chegar ao nível de 5.000 metros de altitude. O que mais pega nessas trilhas é a questão do ar que é mais rarefeito. A Montanha Colorida, ela não é uma trilha pesada no sentido de sobe e desce, ela é bastante plana, até por sinal. A questão é caminhar onde o ar é mais rarefeito. Mas os guias são muito bem preparados, então não é uma caminhada constante, é uma caminhada com paradas, onde vocês mascam a folha de coca, inalam a água florida, respiram, tiram foto, caminha mais um pouquinho. Assim como a Laguna Mantai. A Laguna Mantai é um pouquinho mais baixa, ela tem só um pouco mais de desníveis, tá? Mas o que eu vejo, assim, é que essas duas trilhas são como uma meditação ativa. É você superar o seu próprio desafio mental, porque a mente ela é muito sacana. A mente vai querer dizer que você não consegue, que é impossível. E quando você chega no final, você se agarra naquela placa da montanha colorida, você se sente a pessoa mais maravilhosa e poderosa desse mundo. Você fala assim: eu venci uma montanha colorida, mundo, tô pronta. Então, é uma experiência de superação pessoal que eu acho que vale muito a pena. Então, para quem vai fazer esse tipo de trilha, eu recomendo que, se não faz academia, comece a fazer pelo menos uma esteirinha, vai? A fazer uma bike, a fazer uma aeróbica, para não chegar tão verde assim, tão crua, né? Eu acho que pensou em fazer uma viagem para o Machu Picchu, para o Peru, faz um aeróbico antes, já prepara o corpo, já começa a preparar o teu corpo, oxigenar tuas células para estar num país, né, de altitude, onde você vai fazer trilhas. Eu acho que é super importante esse, não só a gente preparar a mala e a bota e a roupa, mas a gente preparar o nosso corpo, a nossa mente, nosso espírito para essa aventura, tá? A opção em quadriciclo a cavalo ameniza o mal-estar? Ameniza porque você não vai estar fazendo esforço físico, né? Você não vai estar caminhando, mas você vai estar em altitude, tá? Mas, obviamente, vai amenizar porque você não está em movimento, tá?
Mas é isso, vocês já estarão assim nessa altura do campeonato, né? Ou seja, quando você vai fazer a Montanha Colorida ou a Laguna, você já ficou 7 dias em Cusco, 8 dias em Cusco, então você já está aclimatada. Você já está, teu corpo já entendeu que você está numa outra atmosfera. O que seria bem perigoso é você chegar em Cusco e no outro dia ir para a montanha, aí é para morrer. Então, como você já vai estar aclimatado, teu corpo está aclimatado, então já é mais de boa, tá? Já estou planejando começar a natação mês que vem, pensando na viagem mesmo, saindo do sedentarismo master. Boa! Isso é legal, porque daí a gente bota um propósito, né? A gente bota um propósito na atividade física, assim, ó, tô no propósito para me preparar para essa viagem. Então, eu acho super importante se preparar fisicamente, sim, tá? Sobre roupas, dicas para quem vai em setembro, não faço ideia do que levar. Eu vou deixar com vocês, me peçam, cada uma que está aqui, o manual da Viajeira, tá? Lá tem todas as dicas e informações, mas fazendo aqui um briefing geral, Cusco tem uma temperatura que a gente fala que é o efeito cebola, né? Porque é um clima de montanha, então durante a noite, quando não tem sol, né? Madrugada, noite, início da manhã, faz frio porque é altitude, então aquele frio serrano, seco, chegando a temperaturas de 4 graus, 6 graus, 8 graus, dependendo do mês, né? Durante o dia faz muito sol, então os nossos tours estão sempre na janela da temporada seca, tanto que a gente não faz tour de dezembro a março, né? A gente volta em abril e vai até novembro, que é a temporada seca no país. Então, durante o dia, o sol ele esquenta, por mais que a máxima seja 18, 20 graus, é um sol que queima. Então, assim, dá para super sair do hotel de camisetinha, t-shirt, bota o casaco por cima, o chale, uma mochilinha, porque no decorrer da manhã, do dia, você vai sentir calor. Machu Picchu, por exemplo, eu sempre sinto calor. É um lugar que dá para facilmente você botar t-shirt por baixo, mas é aquele lance, né? Do bota casaco, bota casaco, tira casaco, né? Você tá com a roupa, esquentou, daqui a pouco bota o casaco de novo. Tá? Outra coisa importante que eu quero falar para vocês é que 7 dias antes, até 10 dias antes da saída de vocês, vocês recebem também da nossa equipe o Infopax, tá? Vocês vão ter o contato com a Grace, que é da nossa operação reservas, vocês vão ter contato com a Marina, que é a operação reservas, e elas vão estar cuidando de vocês também durante a viagem. Vocês vão receber um documento que se chama Infopax, tá? Esse Infopax vai estar lá dia a dia detalhado o roteiro de vocês. Então, para você que tem uma dúvida sobre o roteiro, né, o hotel que vai ficar, o horário do tour, vai estar tudo detalhado lá. E uma coisa que é importante ter o Infopax é que, porque, por exemplo, quando você chega para viajar para Cusco, vocês vão fazer uma conexão em Lima ou Santiago. E uma das perguntas frequentes que pode acontecer na migração de Lima ou Santiago é aonde você vai ficar, né? Ele pergunta assim: você está fazendo o quê? Você fala que veio de turismo. Quantos dias você vai ficar? Você fala, vou ficar 8 dias ou até dia 10 de julho, por exemplo, né? São perguntas básicas de imigração, bem tranquilo. E aí ele pode também falar, perguntar onde você vai ficar, qual é o seu hotel. Então, o Infopax ele ajuda muito nesse lugar, porque daí você já, pum, mostra para ele o documento, ele vê, ah, legal, em Cusco você vai ficar no Terra Andina, Ollantaytam você vai ficar aqui, ok, beleza. Então, isso facilita muito você chegar numa migração e ele vê que você está com tudo reservado, tá? Outra coisa também, nós somos uma agência brasileira. Eu acho que isso é super importante também, né? Porque tem muita agência estrangeira, peruana, né? Mas aqui vocês estão lidando com agência que é daqui, que é do Brasil, ou seja, vocês vão pagar em reais, nós não cobramos em dólar, vocês vão pagar em reais, vocês vão poder parcelar no Pix, que é uma coisa que é muito nossa. É um contrato brasileiro, né? Qualquer coisa que aconteça, o foro, né, é aqui no Brasil. Então, imagina você ter que resolver coisa com uma agência peruana, chilena, mexicana, não faz o menor sentido. Então, vocês estão em casa, vocês estão aqui com uma agência local, nossa, brasileira, tá? Pode levar mala de rodinha, vir em algum lugar que não aceitem alguns transfers. É, pode, dependendo do tamanho, né? Isso é uma orientação que a gente dá quando vocês vão para o Vale Sagrado, por exemplo, né? O ideal é que
Não, se bem que dá. Dá para levar mala de rodinha sim, tá? Dá para levar. Na viagem em grupo dá. Na viagem em grupo dá, sabe por quê? Porque é o nosso carro. A gente tem o nosso próprio ônibus. Quando é tour regular, não dá para levar mala grande, porque você vai entrar numa van com outros turistas e não tem espaço. Mas como a gente vai estar com carro próprio, e a gente sempre pega ônibus, a gente consegue colocar as bagagens e também a gente consegue fazer com que a equipe leve a bagagem excessiva de volta para Cusco, por exemplo, quando a gente vai para Ollantaytambo, que a gente passa 3 dias em Ollantaytambo, não tem necessidade de você levar depois a mala de 23 quilos para Machu Picchu, pegar o trem, botar. Então você pode pegar uma malinha menor dessas de bordo, coloca ali só a tua roupa do Machu Picchu, pijaminha, a roupa da volta e a nossa equipe leva a sua mala de volta para Cusco. Isso só quem faz viagem em grupo, tá? O tour regular não tem essa regalia, não. Então, isso é uma coisa que a gente oferta na viagem em grupo, a gente cuidar dessas malas, do excesso de bagagem, e a gente dá toda a orientação sobre isso. E no caso de quem vai fazer adicional tour regular indo após Peru para Titicaca, Bolívia e Atacama, não pode? Ahn, tem que. Pode. Pode, dá para fazer mala grande dessas 23 quilos para Bolívia, fazer esse Peru, Bolívia, Chile, dá para essa mala grande, né? No 4x4 dá, né? Pero a gente es bom llevar una mochila porque las cosas fican. Se va y vuelve de San Pedro, Claro. porque hay que llevar todo. E fica em cima do carro também, não dá para ficar pegando o tempo todo. É, o ideal é que assim, você leve uma mochila onde você, as coisas que você vai precisar à mão, já faz uma mochila, porque essa mala, por exemplo, na Bolívia, ela vai ficar na 4x4 presa em cima. Não tem como você ficar o tempo todo acessando essa mala, por exemplo, tá? Então, faz uma mochila, faz uma malinha menor, que seja uma mochila, uma malinha menor, para você pegar as coisas mais fácil. E aí o restante vai ficar nessa 4x4 ou num bagageiro maior, né? O ideal é a mochila mesmo, tá? Para as coisas que você vai usar com mais frequência, né? Mas pode sim, pode levar a mala de 23 quilos. É só depois fazer uma organização quanto ao acesso das coisas que estão dentro da sua mala. Bom, mulheres, olha. Eu acho que eu entreguei tudo aqui. Eu fico à disposição de vocês no WhatsApp, tá? Qualquer dúvida, mais informações, me perguntem. Aproveitem o desconto de 5% para esse mês de fevereiro, tá? Aproveitem a parcela, aproveitem para embarcar com a gente nessa oportunidade, tá? Estou aqui para ajudar vocês a realizar esse sonho, tá? É possível, esse é o ano de vocês e Machu Picchu espera vocês com muita alegria. Tá bom? Gratidão pelas presenças. Eu vou disponibilizar essa gravação. Cada uma que está aqui, por gentileza, me procura depois, caso você queira acessar essa gravação, enviar essa gravação para alguém. Você pode me pedir que eu envio, tá? Até amanhã eu já vou estar com esse link da gravação, vou subir num drive e você pode compartilhar essa gravação com quem você quiser. Tá bom?